gravando a princípio. Uhum. Bom, então o nosso trabalho vai tratar a respeito da descoberta e exploração de vulnerabilidades usando o Nmap. Os componentes são Vinícius Dutra Schultz e Vitor Matheus Zentarski. Então, primeiramente, o que é o Nmap? Ele é uma ferramenta que é utilizada para o escaneamento e detecção de serviços de rede e a partir disso é possível mapear uma determinada rede, detectando os computadores a quais estão conectados a ela. Como também é possível detectar quais portas estão sendo utilizadas. E ele detecta os serviços que estão ativos, as características de hardware utilizado. Então, um pouco da sua história. Ela foi publicada primeiramente em 1997, incluída em um artigo The Art of Port Scanning, na revista online Breck Magazine. Com a ajuda de diversos desenvolvedores da comunidade e o seu desenvolvimento foi continuado. Adicionando então novas funcionalidades como a identificação de sistemas operacionais, serviços e formatos adicionais de escaneamento. Como utilizar então o Nmap? Existem algumas formas diferentes. Uma delas é a descoberta de hosts e serviços. O Nmap então pode ser utilizado para descobrir hosts ativos em uma rede. Ele envia pacotes de sondagem para identificar quais sistemas estão online e disponíveis. E além disso, ele também pode identificar serviços em execução em hosts específicos, determinando quais portas estão abertas e quais serviços estão associados a essas portas. Outra forma é o fingerprinting de serviços. Então o Nmap pode realizar a identificação de serviços usando a técnica de fingerprinting. Então ele envia sondas específicas para determinar o tipo e a versão do software que está sendo executado em um serviço específico. Isso ajuda os pesquisadores de segurança a identificar quais versões específicas do software que podem conter vulnerabilidades conhecidas. Varredura de vulnerabilidades. Depois de identificar os serviços e suas versões, os profissionais de segurança podem usar bancos de dados de vulnerabilidades conhecidas, como o CVE, Common Vulnerabilities and Exposures, para verificar se os serviços identificados estão sujeitos a vulnerabilidades específicas. Isso pode ser usado então para determinar quais sistemas estão em risco de exploração. Scripting e exploits. O Nmap possui um mecanismo de scripting que permite aos usuários escrever e executar scripts personalizados para identificar vulnerabilidades específicas em serviços. No entanto, é importante enfatizar que a exploração de vulnerabilidades sem a permissão do proprietário do sistema é ilegal e antiético. Então, o Nmap e outras ferramentas de segurança eles devem ser usados apenas para fins legítimos de testes de segurança e gerenciamento de vulnerabilidades. Avaliação de segurança. Então, além de descobrir vulnerabilidades, o Nmap também pode ser usado para avaliar a postura de segurança geral de uma rede. E isso envolve a identificação de configurações inadequadas, portas não essenciais que estejam abertas e outros problemas que podem ser explorados por atacantes ao sistema. Identificação de serviços e versões. Uma das aplicações mais básicas então do Nmap é identificar serviços em execução em sistemas remotos e determinar as versões específicas desses serviços. Isso é muito útil porque muitas vulnerabilidades estão ligadas a versões específicas de um software. Então, por exemplo, o Nmap pode revelar que um servidor web está rodando o Apache na versão 2.4.10, o que pode ser útil para procurar por vulnerabilidades conhecidas nessa versão específica. Varredura de portas e serviços abertos. O Nmap permite identificar quais portas estão abertas em um sistema ou rede, e isso pode ser muito valioso para detectar serviços não autorizados ou mal configurados. Se um sistema estiver executando um serviço desnecessário ou uma porta aberta não intencional, isso pode ser uma vulnerabilidade em potencial. Análise de configurações de firewall. O Nmap pode ajudar a identificar regras de firewall em sistemas ou redes, e isso é muito útil para verificar se as configurações do firewall realmente estão bloqueando o tráfego indesejado e se elas estão protegendo adequadamente o sistema contra ameaças externas. Também pode revelar portas e serviços que podem ser acessados externamente, mas que deveriam estar restritos ao acesso interno. E também ele possui uma identificação de sistemas operacionais. O Nmap pode ser utilizado para identificar qual sistema operacional está em execução em certos hosts remotos. Isso pode ser bem útil para poder determinar quais vulnerabilidades específicas esse sistema pode ser explorado. Além disso, a combinação da identificação do sistema operacional e das versões dos serviços pode ajudar a ajustar os testes de vulnerabilidade de acordo com a plataforma-alvo do atacante, no caso.
Tem também a detecção de serviços inseguros. Ele pode ser configurado para identificar serviços que estão em execução com configurações inseguras, assim podendo incluir serviços com senhas padrões ou sem autenticação, que pode ser explorado por atacantes ou hackers, no caso. E também a varredura de serviço, varredura específicas de vulnerabilidades. Ela possui recursos avançados de scripting que permitem a criação de scripts personalizados para detectar essas vulnerabilidades específicas. Isso pode ser utilizado para testar a presença de vulnerabilidades conhecidas em serviços remotos. Esses scripts podem ser usados com cuidado e de forma ética para verificar se sistemas ou serviços são suscetíveis a ameaças conhecidas. Então aqui a gente tem uma lista de comandos mais utilizados, né? Sendo o Nmap só com IP, realiza só um scan básico no host IP. Também a gente consegue escanear de certo alcance de portas, né? Um range determinado de portas em um determinado IP, que se siga no comando. O terceiro ele já vai fazer uma varredura completa das portas de um IP. Esse outro que usa a opção "-o" vai tentar identificar o sistema operacional do alvo que a gente está tentando fazer esse escaneamento. O "-f" é bem útil para a gente fazer um escaneamento rápido numa rede. Coloca o IP aqui específico da rede ali, vai listar tudo que ele conseguir encontrar. E já esse último comando aqui, ele vai habilitar o escaneamento agressivo, né, para identificar o S, sua versão, fazer traceroute e outras paradas que ele faz. Então aqui vamos fazer uma demonstração com como que funciona o Nmap na prática, né. Tá aparecendo na minha tela aqui, certo? Sim. Beleza. Então a ideia aqui é simular um cenário, né, que eu tenho um notebook que está conectado na minha rede e eu estou com esse meu PC aqui no local. Vamos fingir que esse meu notebook, por exemplo, é ele vai estar hosteando, sei lá, uma API, vai estar hosteando serviços do HTTP, Apache, enfim. E nós aqui, como pesquisador, a gente vai tentar descobrir se possui alguma vulnerabilidade nesse meu sistema aqui no lado. Aí, no caso, eu vou utilizar primeiro esse comando aqui para escanear todas as portas desse meu sistema, né? Vai pegar tudo que tiver nessa minha rede local. Ele vai demorar um pouquinho aqui que vai fazer o escaneamento. E a partir disso aqui, eu vou conseguir entender quais os serviços que estão visíveis nessa minha rede, né? E o que eu posso fazer a partir disso. Sendo, por exemplo, no caso, vai ser um serviço SSH que vai estar aberto. E esse serviço SSH, talvez ele pode estar mal configurado, com uma configuração default, uma senha padrão, ou até sem senha, no caso. E a partir disso aqui, ó, eu consegui três IPs nessa minha rede, né? No caso, o IP aqui do meu gateway, no caso, meu roteador, se não me engano. Esse IP aqui, no caso, é minha máquina, com essas portas abertas aqui. E aqui o alvo que a gente está querendo explorar aqui, no caso, é o meu notebook no lado. O servidor de algum website, sim, por exemplo. E aqui ele tem essa porta aberta, né? Uma porta 22. Então, a partir disso, a gente conseguiu uma informação valiosa, né? A gente conseguiu tacar essa porta aqui e tentar entender se, por exemplo, esse serviço SSH vai ter alguma configuração mal feita, né? E a partir disso, a gente vai utilizar uma ferramenta Hydra, que essa ferramenta é possui um uso bem generalizado, a gente consegue fazer vários tipos de ataques. E com ela a gente vai utilizar uma lista de usuários e uma lista de senhas para a gente poder atacar esse alvo específico que a gente encontrou na rede, né, no caso. Aqui só deixa eu demonstrar um pouco essas listas que eu tenho com os users, para a finalidade de ficar um pouco mais fácil, né? Eu botei um user padrão aqui, que é da minha máquina do lado. E aqui uma lista de senhas, né? Cerca, acho que 10 mil senhas, alguma coisa assim. Peguei uma word list bem grande para a gente fazer esse teste de brute force nessa máquina. Então aqui só rodando o comando. Então aqui seria. E aqui ele vai fazer isso e vai tentar a senha 100% ali. Aqui eu já consegui encontrar uma, ó. Na porta 22, nesse meu host específico ali, com esse login e essa senha ele conseguiu conectar no sistema. Tanto que se eu pegar aqui e acessar esse serviço, né, que eu já tenho um históricozinho, botar essa senha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acessar, entrei no sistema, a partir do SSH.
E aqui eu consigo, por exemplo, mexer no sistema, enfim, fazer o que eu quiser, né, a partir dessa vulnerabilidade que eu encontrei. Aqui eu consigo acessar até os arquivos da outra máquina, se eu quiser. Enfim, essa aqui é uma forma que a gente pode utilizar o Nmap, então, para encontrar essas vulnerabilidades. E para a gente poder evitar isso, como o nosso colega já citou um pouco ali, o serviço do firewall é uma coisa bem interessante para a gente colocar na nossa rede para evitar a exposição dessas portas, por exemplo, para fora da nossa rede, ou até internamente, como também fazer redes que não conseguem se enxergar os hosts, as máquinas. Que nem aqui no Wi-Fi da minha casa eu tenho, por exemplo, duas redes. Tem uma rede que é Wi-Fi privado e uma rede de Wi-Fi assim, de acesso geral das pessoas. Se alguém acessa esse Wi-Fi de acesso geral, nenhuma das máquinas consegue se comunicar uma com a outra. Ou seja, se algum atacante entrar nessa rede e tentar fazer algum exploit em cima disso, ele não vai conseguir. Então essa é uma das formas, né, que a gente consegue talvez evitar a exploração dessas falhas, né. Uh, Acho que seria isso, a nossa apresentação. A gente conseguiu abordar bastante pontos aí sobre a ferramenta e como utilizar ela. Tem algum ponto mais aí, Vitor? Não, acredito que seria isso aí. Foi apresentado mais ou menos as formas como funciona e mostrado uma aplicação prática, né? Sendo utilizado para encontrar a vulnerabilidade. Acho que é isso então. Obrigado pela atenção.